Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao Resumindo Além. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje vamos retratar um assunto bem interessante e igualmente polêmico, gente. Se trata do capítulo 9 do Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. Antes de começar o vídeo, falei igualmente polêmico por conta do conteúdo que é apresentado no Livro dos Médiuns. O conteúdo que eu vou ver hoje aqui no estudo com vocês, quero deixar bem claro, pessoal, bem claro mesmo, que é o ponto de vista apresentado no Livro dos Médiuns. Por que eu estou fazendo questão de falar isso no começo? Porque nesse capítulo aborda questões espirituais referentes a lugares e até mesmo a exorcismo. Então pode ser que você tenha alguma crença diferente, alguma visão espiritual diferente. Então, tenha em mente que o conteúdo apresentado aqui é um resumo do capítulo 9 do Livro dos Médiuns, é um estudo espírita de acordo com a visão espírita. Ou seja, pode ser que você tenha um ponto de vista diferente, ou até mesmo vivências diferentes, Antes de começar o conteúdo também, queria usar uma frase aqui que a minha mãe sempre fala pra mim, que entre o céu e a terra tem muita coisa que a gente desconhece. Então, cada caso é um caso e você talvez possa ter uma percepção diferente ou até vivências diferentes. Se for o caso, até comenta aqui pra gente poder trocar uma ideia, que eu acho muito interessante. Mesmo sendo espírita e fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, eu sou um cara super curioso com casos referentes a espiritualidade. Acho super legal ter essa troca com vocês, beleza? Bom, recados dados e apresentações feitas, pessoal. A dinâmica aqui é muito simples, o resumo vai ficar na tela e eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês. Começando aqui, pessoal, pelo capítulo 9, os lugares assombrados, Muita gente já fica, caramba, casa mal assombrada e tal, não sei o quê. Bom, as manifestações espirituais observadas ao longo do tempo, gente, elas ajudaram a formar a crença em lugares mal assombrados, Os espíritos, eles podem se apegar tanto a pessoas quanto a objetos, e tem diferentes tipos de espíritos que fazem isso. A coisa, eu separei-os aqui, ficou mais ou menos assim, gente. Desculpa a tosse. Primeiro exemplo são os espíritos grudados, Alguns espíritos, eles podem ficar grudados, entre aspas, muitas aspas, tá? O termo grudado foi só para poder facilitar, em lugares ou em objetos. Isso acontece muito, gente, com espíritos que, quando eles estavam vivos, eles eram muito apegados à matéria, a bens materiais, como, por exemplo, um exemplo bem estapafúrdio aqui, Um avarento que escondeu um tesouro e não quer largar esse tesouro mesmo depois que ele morreu. Segundo exemplo são os espíritos evoluídos, gente. São espíritos que já evoluíram bastante e não ficam por aqui. Eles simplesmente não ficam. Eles preferem estar por perto de pessoas boas, Outros espíritos bons, onde eles possam ajudar e espalhar a lei de amor. Eles não perdem tempo, assombrando casas, entre aspas, E os terceiros são os espíritos em espera. Os espíritos que eles ainda estão em um nível menor de evolução, e eles podem sim ficar presos a determinados lugares por um tempo, Mas isso não quer dizer que eles assim sejam necessariamente maus, perigosos. Eles podem estar apenas confusos, ou com medo, ou até mesmo presos a antigos hábitos, e isso impede eles de seguir em frente. A crença, gente, em lugares mal assombrados, ela realmente vem da ideia de que alguns espíritos menos evoluídos, e não necessariamente os mais bons, eles podem ficar temporariamente presos em locais por causa de um apego que eles tinham enquanto eles ainda estavam vivos. A ideia, gente, de que lugares abandonados, maltratados, ou até mesmo sem muita luminosidade, lugares escuros, essa ideia de que eles são cheios de fantasmas, isso é basicamente um boato que a gente mesmo inventa, gente. E por que isso aí acontece, cara? Bom,
O principal é o nosso medo, né, somado à nossa imaginação, num lugar escuro, assustador, né? Qualquer barulhinho, seja um rato, um galho quebrando, ou até mesmo vento, né, uma sombra estranha, gente, faz a nossa mente pregar uma peça na gente. A gente acha que ouviu alguma coisa sobrenatural, mas que sempre são meras coincidências, né? Como eu já falei, é um bichinho se mexendo, um galho quebrando, o barulho do vento e tudo mais. Segundo, são as histórias, gente. As histórias de fantasma que a gente ouve desde criança, né? Tanto filmes, livros, nos contos de terror, né? Acabam reforçando essa ideia do lugar mal assombrado. Aí quando a gente vê uma casa abandonada, já lembra dessas histórias, já associa, e aí entra o exemplo anterior, o nosso medo somado à nossa imaginação. E, gente, no fim das contas, onde os espíritos eles realmente ficam? A explicação que é dada é que a maioria dos espíritos, gente, na real, eles gostam de estar perto de pessoas. Eles não têm motivo para poder ficar sozinhos em lugares tristes, vazios e feios. Não. Por isso é mais provável que eles estejam em cidades movimentadas, nas nossas próprias casas, em lugares bonitos, lugares cheios de vida. Eles gostam de ficar perto de pessoas, né? A fama de mal assombrado, né, de um lugar, ele vem realmente do nosso medo, cara, das histórias que a gente conta e que a gente ouve também, né? Mais do que fantasmas de verdade querendo viver nesses lugares. Outra coisa, galera, que é pura crendice é acreditar que os espíritos eles escolhem horários ou datas para poder aparecer ou fazer alguma coisa, né? Tipo meia-noite, sexta-feira 13, o dia das bruxas e etc, né? Gente, hora, dia e noite são coisas que são importantes pra gente que está encarnado. O espírito ele não usa um relógio, ele não usa um calendário, gente. Essa associação vem basicamente de duas coisas. Da nossa imaginação, mais uma vez, né? De que, pô, de noite tudo fica quieto, escuro, o que dá um clima mais assustador, né? Aí a nossa mente já viaja, né? Já projeta um monte de coisa. E também, gente, de superstições antigas. Histórias como, por exemplo, o Dia das Bruxas, que eu mencionei, né? A Sexta-feira 13. Elas foram se espalhando por gerações e acabam vivendo essas crendices. Isso aí não tem nada a ver. E tem mais um detalhe importante, gente. Alguns espíritos bagunceiros, né, eles se aproveitam sim disso. Eles veem que as pessoas acreditam nessas bobagens e aparecem assim justamente nessas datas, nesses horários, se fingindo até mesmo em alguns casos de demônios ou de alguma coisa do tipo só para poder assustar, pessoal. Mas a sacada é: quando a pessoa não tem medo e não cai nesses tipos de truque, o espírito para de encenar, porque a brincadeira não cola mais. Não faz sentido você tentar ficar fazendo uma parada com alguém que não tá nem aí pra você. Outra crendice que é importante ressaltar aqui, gente, é que o espírito ele tem apego pelo túmulo, onde o corpo dele está enterrado, onde está o corpo que ele usava quando era encarnado. Gente, o espírito de uma pessoa é como se fosse o meu verdadeiro dela, né? O corpo que a gente tem na Terra é só como uma roupa que a gente usa por um tempo, né? Quando a pessoa ela desencarna, ela morre, é como se ela tirasse uma roupa velha, né? Essa roupa não faz mais sentido, não tem mais serventia. Por isso, o espírito não fica apegado ao cemitério ou ao lugar do corpo que ficou para trás, gente. Isso aí já era, isso aí já acabou. O que importa mesmo, gente, para o espírito é duas coisas: o carinho e a saudade das pessoas que ficam. Isso realmente para eles importa, né? E quanto às orações, elas são assim super importantes, né? Mas o que vale realmente é a intenção de coração. Se você ora com muita fé, com muito amor, a mensagem chega direitinho pro espírito que tem que chegar. Não importa se você está no cemitério, na sua casa, no parque, no banheiro, não interessa, né? O túmulo, né? O local onde o corpo foi enterrado, velado e tudo mais, na verdade, é mais para poder ajudar quem ficou. Por incrível que pareça, gente. Por quê? É um lugar que a gente escolhe para poder se concentrar, lembrar da pessoa e direcionar os nossos sentimentos e as nossas orações para ela.
Os espíritos, sim, eles podem ser atraídos por determinados ambientes devido a vínculos emocionais, gente. Pense nos lugares mal assombrados como se fossem uma espécie de memória. É muito forte, que ficou grudada no lugar. Os espíritos, eles podem ficar presos a esses locais por motivos bem humanos, gente. Apego, saudade, né? Às vezes o espírito tinha um amor muito grande por aquele lugar, ou por alguém que ainda vive naquele lugar. Então, é como uma saudade tão forte que ele não consegue simplesmente soltar e seguir em frente, né? Outro motivo também, eles podem querer se comunicar, né? Eles podem estar tentando passar algum aviso, contar alguma coisa que aconteceu, ou pedir ajuda para alguém que frequenta aquele local, que vive naquele local. Um outro motivo, punição ou culpa, gente. Se o espírito, quando estava encarnado, cometeu um crime muito grave naquele lugar, ele pode ficar preso ali como uma forma de consequência, gente, revivendo o que ele fez até ele se arrepender de verdade do crime que cometeu. Outro caso, esse aí é um pouco mais complicado, maldade ou vingança. Sim, existe, gente. Espíritos com intenções ruins, eles podem ficar por pura maldade, para poder assustar ou até mesmo para poder se vingar de alguém. Outro exemplo, por puro capricho. Também podem ficar somente por teimosia, porque eles querem, sem um motivo mais profundo. A parte importante, gente, realmente importante, é saber que os espíritos evoluídos, aqueles que são realmente bons, né, os sábios, eles não ficam perdidos em lugares mal assombrados. Eles não ficam perdidos. Eles já entenderam que a vida é uma parada maior e seguem em frente para coisas melhores. Mas também é possível que bons espíritos permaneçam em certos lugares, né, para poder proteger pessoas ou até mesmo famílias. Imagina assim que os espíritos bons são uma espécie de anjo da guarda, né? Metaforicamente falando, amigos invisíveis, seja lá como você preferir chamar. Eles podem ficar num lugar específico, tipo uma casa, uma floresta, para poder cuidar e proteger das pessoas que moram ali, que passam por lá. Eles fazem isso de um jeito tranquilo, né? Sem fazer barulho ou assustar ninguém. E aquelas histórias de fantasma, como por exemplo a Dama Branca, né? Acho que muita gente já ouviu falar dessa história. Essas histórias, gente, surgiram realmente de um fundo de verdade. Só que a imaginação do povo vai aumentando e criando um conto de terror. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a história da Dama Branca, mas nos contos espíritas vocês podem conferir. Bom, também tem o medo de lugares assombrados, né? E o medo que a gente tem. Esse medo, ele é bobo, gente. Acabei de falar para vocês algumas vezes, né? Na visão espírita, os espíritos, principalmente os brincalhões, os zombeteiros, eles ficam lá para fazer pequenas pegadinhas, né? Com as pessoas que já estão com medo. O medo alimenta isso. Eles acabam se divertindo com a credulidade das pessoas, ou seja, com essas crendices que as pessoas desenvolvem, né? Desenvolve-se através da crendice o medo, o sentimento negativo, então, tem aquela conexão. Vamos lembrar que tudo é energia e tudo é conexão. Galera, a chave é entender que os espíritos, eles estão em todo lugar, né? Não só em lugares escuros, assustadores. Eles estão aqui, eles estão aí na tua casa, no dia normal, enquanto você vê TV, enquanto você vê o vídeo, né? Interage aqui. A grande maioria não quer fazer mal para ninguém, cara. Na real, a maioria só quer, assim, dar um sinalzinho que eles estão por perto, quando quer, né? Seja para ajudar ou apenas para poder ser notado. Acontece. Todo mundo quer atenção. A melhor maneira de evitar visitas indesejáveis, gente, os espíritos zombeteiros, né? Não é ficar trancado dentro de casa com medo, né, de possíveis reações, mas encher a sua casa de bons amigos, gente, de espíritos bons. Tem um lema, né? Se a festa é boa, ela espanta os chatos naturalmente. E se mesmo assim um cara chato aparecer, você ignora e usa a situação para poder praticar a paciência. A melhor tática, gente, é a troca de energia. Em vez de brigar, tentar expulsar os espíritos ruins, né? Isso acaba fatalmente piorando a situação. A melhor saída é atrair bons espíritos, tá? E como é que faz isso? Pratica o bem. Seja uma pessoa legal, com bons pensamentos e boas ações.
É como assim, ligar uma luz forte num quarto escuro, cara. Os maus espíritos, eles fogem porque eles não suportam o ambiente. Se o teu ambiente exala o bem, não tem por que um cara que tá com uma vibração completamente diferente ficar ali, colar ali. Bondade e maldade, galera, não se misturam. A ideia de que o bem e o mal, eles são realmente como água e óleo. Onde tem bondade, a maldade não se sente confortável e acaba saindo. É o pensamento lógico. Tá bom, já que é assim, mas por que muitas pessoas boas, elas também sofrem? Aqui a gente tem um ponto muito importante, gente. Mesmo as pessoas muito boas, elas às vezes passam por problemas, né? Ou são perturbadas por essas energias ruins. A explicação é que isso pode ser, gente, uma espécie de teste, uma espécie de lição para poder exercitar a paciência e ficar ainda mais forte espiritualmente. É como um treino pesado para poder ficar em uma forma espiritual, né? E outra coisa muito importante, gente, quem é bom de verdade não fica se gabando, cara. A pessoa que ela é verdadeiramente boa, ela não precisa ficar anunciando por aí que é bom, que faz boas ações, etc. A bondade dela, cara, é uma parada natural, é uma parada quieta, cara, e flui naturalmente. E sobre os exorcismos, as cerimônias para poder expulsar os espíritos dos lugares assombrados. Bom, de acordo com a visão espírita, gente, em vez de fantasmas malignos de filme, os espíritos que assombram lugares são como pessoas depois da morte. É exatamente isso. Tem personalidades diferentes, jeitos de se lidar diferentes. E os exorcismos, né, tipos de exorcismos podem piorar a situação. Muitas vezes, os espíritos que fazem barulho e assustam são como os perturbadores. E eles adoram quando as pessoas ficam com medo, né? Fazer rituais sérios e os tratar como demônios só reforça a força que aquele cara está tentando colocar no lugar e na situação. Para ele, gente, é como se fosse assim, uma grande brincadeira que deu certo. Quanto mais importância você dá, mais eles se animam, mais força eles têm para poder executar o que eles querem fazer, né? E nem todo espírito é mau, cara. Alguns estão apenas sofrendo, estão presos no lugar, né? Eles precisam de ajuda. E a oração é uma excelente ferramenta para você poder ajudar aqueles espíritos. E não, eles não precisam necessariamente de um exorcismo. E como eu já vim falando algumas vezes, a melhor defesa é não ter medo, gente. A dica principal é não entrar no jogo deles. Se você ignora o espírito perturbador, para ele acaba perdendo a graça. É como uma criança fazendo birra para poder chamar a atenção. Se você não dá atenção, ela para. Uma hora ela para. Mas é aquilo. Muita oração, trabalhar no bem, modificar o ambiente, tudo isso precisa ser feito. Outro ponto muito importante são que tem espíritos que se ligam a determinados lugares ou objetos e tornam aquela situação a sua espécie de moradia preferida. Assim como as pessoas têm as suas casas preferidas, alguns espíritos também gostam de ficar em determinados lugares, né? Ou até mesmo em objetos especiais. O mais importante é entender que eles não são assim anjos superpoderosos, mas também não são demônios. Gente, são como pessoas, só que elas vivem num mundo diferente do nosso, no mundo espiritual. A maioria não quer fazer mal. Muitos deles são tranquilos, são até caseiros e estão ali pelos seus motivos, né? Alguns podem até ser protetores, já falei isso, né? Espíritos que gostam tanto de uma casa, de uma família, eles acabam ajudando a proteger o lugar, né? Como uma espécie de vigia invisível. Então, cara, qual é a moral da história? Só porque um lugar tem uma presença espiritual não quer dizer que é uma parada ruim, não quer dizer que é uma parada perigosa. Pode ser um espírito tranquilo que mora lá há muito tempo, né? Que na verdade até ajude o local. A ideia, gente, é não julgar pela fama. É entender que cada caso, é diferente do outro. E aí? Você já viveu algum tipo de presença espiritual num lugar mal assombrado? Eu não vivi. Também acho que não seria muito legal viver, não. E assim, galera, fecho aqui o resumo do mais um capítulo 9
do Livro dos Médiuns. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para a galera que está estudando, um amigo curioso, alguém que está querendo começar a estudar. Se você tem um ponto de vista diferente, vivenciou alguma coisa diferente, pô, comenta aí para a gente poder trocar uma ideia. Como eu falei lá no começo, isso aqui é um ponto de vista espírita em cima do conteúdo do Livro dos Médiuns. E como eu falei bem no finalzinho, cada caso é um caso. Pô, se você tem algum caso, se você vivenciou algum caso que foge desse escopo, pô, cara, comenta aí. Vambora compartilhar informação, vambora estudar junto, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Fora da caridade, não há salvação. Beijo no coração, até a próxima.